Olá, queridos amigos, nossos telespectadores. Como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua história, nos envie o seu relato, qual o seu conflito, qual a sua dificuldade. E nos escreva pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, no programa Reconstruindo Emoções, a sua história estará sendo reconstruída aqui. Não esqueça, nos acompanhe pelas redes sociais e acesse a nossa playlist no YouTube. Você vai poder acompanhar os programas anteriores e até o último. Então, vale a pena estarmos conectados. Então, é isso. Estamos ligados, eu, você e as nossas amigas e irmãs, Joana e Nise, e juntos fazendo um mundo melhor. Muita paz. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, muito especial, um amigo do coração, que é Carlos José Andrade. Ele é oncologista clínico e vem bater um papo gostoso conosco, abrangendo vários temas. Como vai, doutor Carlos? Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções. Eu agradeço muito a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada. O programa hoje vai ser um pouquinho diferente dos programas habituais, porque ao invés de trazermos um único relato, nós temos vários relatos muito parecidos que falam do medo da morte. Então, nada melhor do que trazermos um doutor para falar sobre isso. Porque algumas cartas que temos recebido diz assim: olha, meus pais desencarnaram de câncer e eu tenho medo de morrer de câncer. Outros relatos: eu estou com câncer e tenho medo de morrer de câncer. Outros relatos: eu não tenho doença nenhuma, mas eu morro de medo de morrer. Ou seja, estou morrendo previamente já, porque... Então, como é que funciona isso? Nada melhor que o Dr. Carlos para falar sobre isso. Dr. Carlos, como é que funciona essa... Bom, gente, boa noite. Eu sou oncologista clínico e lido muito com esse tipo de situação, né? Dos medos, vários tipos de medos, inclusive o medo da morte, né? E o medo da morte, todo mundo já experimentou de alguma maneira isso, né? Ele traz dentro dele algumas situações paradoxais. Por quê? Uma das coisas que coloca a gente numa situação de vulnerabilidade, muitas vezes, é a incerteza, né? A gente não ter uma certeza, não ter um controle sobre o que está por acontecer. E a morte é um elemento de certeza na nossa vida. Mas tem um contraponto paradoxal, que ao mesmo tempo que a gente sabe que vai morrer, a gente não sabe quando. Então, esse elemento desse paradoxo é um dos paradoxos relacionados à morte. Eu costumo sempre falar que a saúde da gente não é não ter nada, não é? É mais do que isso. Não é só a questão do bem-estar físico, mental, emocional, espiritual, mas é também uma capacidade da gente lidar com a nossa própria natureza. Então, a gente vai ter uma condição, vai ter um momento de um decaimento,
né, físico, isso é esperado. Então, lidar com todo esse processo é o exercício da saúde. Então, é possível que a gente chegue no último dia de vida com uma condição clínica muito limitada e perfeitamente saudável. Porque é esse exercício de lidar exatamente com essa nossa trajetória que dita a nossa condição, a nossa operabilidade, a nossa capacidade de ocupar plenamente o espaço de manobra que a gente tem. Será, doutor, que não gera uma certa angústia você ter a certeza que vai morrer, não saber nem quando nem como? Isso não gera aquela angústia, é uma ansiedade, digamos assim, de, de, de querer saber e fugir do saber? Sem dúvida. Esse é exatamente esse ponto paradoxal, da gente ter certeza e, ao mesmo tempo, não saber quando nem como. E a gente está vivendo agora um momento desse, né, do ponto de vista da história, da evolução, um momento em que muitas pessoas estão morrendo, né, por conta da pandemia. E essa incerteza, eu tenho visto muitas pessoas que têm um diagnóstico de uma neoplasia avançada, cujo tratamento não é curativo, em que elas se cercaram de situações onde elas achavam que elas podiam partir antes dos conhecidos que foram antes, né? Então, isso é próprio da nossa natureza, né? A gente foge um pouco disso, porque também é um pouco próprio da nossa cultura, em que, nas últimas décadas, pelo avanço das intervenções médicas, a morte tenha caído num lugar um pouco de uma derrota. E ela nunca pode ser considerada dessa forma, porque ela faz parte dessa trajetória que é a vida, que está compreendida entre a chegada e a partida. Então, esses delimitadores realmente eles colocam eles delimitam de fato a vida. Então, se não tiver uma chegada, não tem isso que a gente chama de vida. Mas ela impõe a partida também, que delimita isso. Ela é tudo isso, né, do início ao fim. E a gente tem tanto medo dessa experiência da morte, né, e isso é tomado muitas vezes como uma derrota ao longo da nossa trajetória, que a gente, ou muitas vezes, foge do assunto, tenta manter uma distância disso, ou a gente é tomado de medo, né, e vive nessa situação. Então, é um pouco da gente fazer uma reflexão de nos reconhecer como elementos da natureza, né? A natureza, ela impõe isso, é da nossa natureza. Sim. Então, esse exercício de lidar com a nossa natureza inclui essa aceitação que isso aqui é transitório, né? Perfeito. Uma morte, uma boa morte, é um processo que a gente constrói ao longo da vida, né? Então, desde muito tempo, né, a filosofia trata dessa questão da morte. E Montaigne citava isso, que a gente ocupa muita vida pensando na morte e depois ocupa o momento da morte pensando na vida. Ou seja, Nossa. é um desencontro, porque se a gente ocupa a nossa vida de uma maneira plena, expressando a nossa potência nessa vida, aproveitando as oportunidades, agindo, atuando, no final, a gente não vai ter a sensação de que não viveu. Com Então, certeza. isso é um processo em construção, não é? E mesmo que a nossa trajetória nos reserve um evento relacionado à nossa saúde que abrevie essa jornada pode ser plena. Se com 20 anos, se com 30, se com 50, se com 80 anos, esse processo de construção, ele é muito importante. Então, às vezes, essa expressão de que alguém fala assim, ele depois de anos de luta, ele faleceu. E a gente tem que fugir um pouco desse aspecto de luta. Não é uma luta, é muito mais um baile do que uma luta, né? É você lidar com esse jogo da vida de uma maneira diferente. E esse exercício dessa aceitação também é algo que a gente pode olhar com um espírito mais curioso ao longo da vida e aprender a entender isso, né? Então, esse milagre que é a nossa vida, que são esses trilhões de células que se agregam na nossa forma,
eles têm uma trajetória. Em algum momento, esse agregado ela vai se desfazer e a gente vai seguir a nossa jornada. Né? Então, esse exercício de aceitação, de entender a nossa natureza, de olhar para a natureza e reconhecer que isso está presente em toda forma de vida, é muito Porque importante. se nós olharmos para as plantas, por exemplo, né, uma flor, ela vai, desabrocha e depois ela morre. Quando ela morre ali, que ela seca, ela não é feia, né? A gente olha aquilo como uma planta seca. E, na verdade, é o mesmo processo da gente, não é isso? É o mesmo processo. E mesmo na natureza, você vai ver uma flor, uma dama da noite, que ela se abre e na manhã seguinte ela já está murcha, e a gente vai ver um jequitibá que vai durar centenas. Ambos fazem parte da natureza, né? Com trajetórias distintas, com aspectos próprios de cada um, mas ambos fazem parte da natureza. Então, não dá para uma dama da noite querer ser um jequitibá. E Sim. nem um jequitibá vai expressar aquilo que a dama da noite expressa. Então, esse reconhecimento da nossa natureza própria, né, daquilo que a gente é muito importante. Né? Mais uma outra citação filosófica, porque eu acho que isso ajuda a gente a fazer uma reflexão. Quanto mais a gente se autoconhece, se reconhece, mais a gente é amante daquilo que é. Mesmo que a nossa trajetória seja muito diferente de um outro ser, de uma outra pessoa, quanto mais a gente se auto-reconhece, auto-percebe, mais a gente se torna amante da nossa pauta, da nossa história, das nossas questões, né? E não está querendo viver a trajetória de um outro, com toda a limitação que a gente possa enfrentar. A gente vive muito para fora, né? Uhum. O externo. O que está acontecendo lá fora, o que as pessoas estão passando, o que eu vou fazer para fugir de mim mesmo. E isso é o que mais a gente faz. Porque quando a gente vê que está incomodado, a gente procura alguma coisa para ocupar a cabeça, É. a gente diz. E esse ocupar a cabeça, na verdade, é deixar a cabeça solta com coisas inúteis, fúteis, que não vão fazer diferença na vida da gente. Como é esse processo de fazer esse mergulho e olha só, vamos abrir aqui. Quem sou eu? O que que eu faço? Esse é um outro paradoxo da morte, que também é interessante a gente refletir, porque muitas vezes a gente fica com medo da morte por perder a vida, né? E a morte, ela é um elemento que mais dá valor à vida. É exatamente pela existência da morte que a vida tem valor. E mais, é uma situação também paradoxal, porque o medo da morte, de alguma forma, preserva a vida. Então, É, quando você reage a uma situação que é ameaçadora, aquilo ali está te preservando. O destemor, né, ou o pânico que cristaliza são extremos desse espectro do medo. Né? É óbvio que um equilíbrio, porque se a pessoa não tem temor nenhum, ela se ameaça também. Né? Quando a gente chega para atravessar a rua e vê os carros passando em velocidade, se você não tiver a tua cautela e for sem temor, você vai se machucar, com certeza. perder a própria vida. Né? Então, essa questão do medo da morte e disso que você estava comentando, de uma certa fuga, né, desse mergulho interno, tem um conceito que é o que a gente chama do espírito do nosso tempo. Né? Esse nosso tempo atualmente, qual é o espírito desse tempo? Né? O que está presente nele? Então, um dos elementos que está sendo observado nesse nosso momento, isso é o que o alemão chama de Zeitgeist, né? É uma espécie de migração da motivação intrínseca para a motivação extrínseca, aquilo que está fora. Eu faço isso não porque eu reconheço que isso é muito importante para mim, para o meu pulso interno, mas é porque isso tem valor externamente. E uma outra coisa desse nosso tempo atual é a gente sair de um campo de frustração
e atualmente expressar isso em raiva e medo. Né? Então, o medo é algo que está muito presente no espírito do nosso tempo. E você vê as pessoas num embate muito grande, uma polarização muito intensa, né? Tudo isso está fazendo parte desse nosso tempo atual. Então, como é que a gente faz esse mergulho interno e, de repente, procura reconhecer aquilo que realmente tem valor? E, paradoxalmente, muitas vezes é quando a vida é ameaçada, quando você faz um diagnóstico, quando você tem uma experiência de quase morte, quando você tem alguma situação e, de repente, aquilo dá uma virada e você passa a reconhecer as coisas de maneira diferente. Então, eu tive uma oportunidade uma vez de visitar um centro de tratamento de câncer que eles chamavam o diagnóstico de câncer como uma mensagem de amor, pelo Olha, potencial de transformação que ele tem, não só em quem tem o diagnóstico, mas as pessoas que estão ali ao redor. Então, às vezes a gente escuta esse posicionamento e chega até a achar que isso é um pouco provocativo, que isso é, às vezes a gente está procurando colocar uma lente cor-de-rosa para olhar as coisas, mas é a pura verdade. É na ameaça que as coisas se transformam. Então, às vezes, um script de uma vida, ele se muda exatamente quando a vida é ameaçada. E aí esse paradoxo incrível, né? Que as coisas começam a ter valor quando a gente, de fato, reconhece a nossa transitoriedade, né? A nossa finitude. eu achei muito bonita essa forma desse centro colocar, né? eh, o câncer como uma forma de amor. A pessoa se torna mais sensível e, de uma certa forma, mais calma, eu acho que num processo desse. Eu acho que existe um voltar para si mesmo, né? Um movimento que é tempo de você olhar para si mesmo, de você se cuidar, de você. E aí nesse movimento vem exatamente aquilo o que mais importa. Existem algumas práticas de meditação, por exemplo, que elas vão conduzindo a gente para esse tipo de situação. Imagine que a sua morte vai chegar em tanto tempo, 3 anos. Como é que você queria que isso... que ambiente é esse? Quem vai estar contigo? E o que é importante? E aí você avança. Imagine que sua morte vai chegar em 1 ano. Imagine que a sua morte vai chegar em 1 mês. E você cada vez mais se aproxima. Imagina que sua morte está daqui a 1 semana. O que importa? Então, cada vez mais nesse exercício, você vai refinando aquilo que realmente tem valor. Então, é exatamente essa condição de ameaça que destaca o que é de fato valoroso, o que é prioritário na vida da gente. O fato é que a gente ainda se depara com isso só diante da ameaça. A gente precisa falar mais sobre a morte. Não nesse espírito fatalista, mas não só destacar o aspecto natural, como trazer para a gente, agora, hoje, sem problema nenhum, sem ameaça nenhuma, de fato, a oportunidade que é a gente aproveitar a vida. Porque a grande tragédia é a gente estar nessa distração ao longo da história e, de repente, alguma coisa acontece e a gente parte. Sem ter tido a oportunidade dessa reflexão, sem ter tido essa oportunidade dessa transformação do ponto de vista de reconhecer aquilo que de fato tem valor. Uma vida mais calma, menos acelerada, traz uma longevidade para a gente. Eu acho que isso vai depender da natureza de cada um, né? Eu acho que as pessoas têm naturezas distintas, né? Uma pessoa que é mais dinâmica, que é mais envolvida com projetos, ela pode ter uma vida extremamente agitada, mas é uma vida que está encaixada na natureza dela. Outros têm uma natureza mais contemplativa. Então, é importante isso, né? Talvez não tenha um tamanho que sirva para todo mundo, mas sem dúvida, você viver uma vida de estresse, aquilo ali vai te consumir, né? Uma vida mais dentro de uma atmosfera de bem-estar psicológico, de felicidade, ela tem elementos de proteção para a tua saúde. Então, eu acho que vale a pena esse cultivo, né? Esse zelo. A gente vem nesse mundo com um patrimônio, que é essa
essa nave aqui, que ela tem Isso. um combustível que vai se acabar, então ela tem uma durabilidade. A nossa estrutura, se ela bem cuidada, ela vai dar a oportunidade da gente se expressar plenamente ao longo dessa história. Então, esse zelo, e que faz parte desse zelo a dimensão física, uma dimensão emocional, uma dimensão mental, uma dimensão social e espiritual. Então, esse cuidado vai fazer exatamente que a gente tenha a oportunidade de se expressar plenamente. E uma coisa que é importante, a gente se depara com um diagnóstico. Um diagnóstico Sim. de uma doença que não tem cura e que vai abreviar nosso tempo de vida. E as pessoas perguntam assim, eu vou ficar curado? Muito essa coisa. E às vezes nesse diálogo, a questão é, curado de quê? De que é? Que cura é essa? Você pode ficar curado dessa condição, mas você vai continuar com a tua natureza limitada e finita. Então, pode ser que você não seja curado agora, mas você continua em uma condição limitada, que existe uma finitude para isso. Então, tem uma diferença entre o que se chama o healing e o curing, né? A cura, ela tem um aspecto de uma reparação. Eu quebrei o osso, eu emendei o osso ficou restabelecido. Sim. Mas aí eu tenho uma dor secundária a essa fratura. Essa dor me acompanha. O healing é a gente lidar com a dor. É ir além da dor. Então, às vezes, a gente fala assim, alguém venceu o câncer, mas veio a falecer. É nesse sentido, da gente entender a dinâmica daquilo, tirar proveito daquela experiência e ir adiante, mesmo sabendo que em algum momento vai chegar a nossa partida. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, puxa vida, eu tinha certeza que eu estava curado e que estava tudo bem, e porque eu estava ótimo, tal, e agora eu estou vendo que eu estou partindo. Como assim? Então, quer dizer que ele está buscando a cura ali somente do corpo. Quando ele fica em paz com ele mesmo, de que ele está curado, ou seja, emocionalmente, então aquilo acho que dá uma paz, uma segurança, uma tranquilidade. Se é É, para aí que vamos. é interessante porque às vezes a gente parece estar falando de algo que é impossível. Né? Primeiro é a gente entender, realmente, isso não é fácil, mas é possível. Porque a gente vê isso, né? Então, na prática clínica, eu tive a oportunidade de ver partidas assim incríveis, em que é como se tivesse uma virada e a pessoa naquele final de vida ela tivesse resgatado uma série de coisas e reconhecido uma série de outras coisas e partido de uma maneira serena, de uma maneira pacificada. Eu acho que a gente chega nesse mundo simbolicamente chorando, né? O choro, aquele choro que, Exatamente, você chega no né? mundo chorando. E é possível a gente partir desse mundo de uma maneira diferente, construindo um sorriso no final. Mas isso é um processo em construção, né? É todo mundo que vai conseguir isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas é possível. É possível a gente caminhar nessa direção, né? Uma coisa muito importante, assim, como é que a gente constrói isso? Eu acho que é importante falar um pouquinho disso. Então, a meditação, ela tem uma capacidade muito grande de ser um balão de ensaio da vida da gente. Quando a gente está ali, existem diversas técnicas, mas quando a gente está ali, simplesmente observando, sem querer modificar, só contemplando, como quem olha para uma obra de arte, ou quem contempla a natureza, ou a respiração, a gente está, de alguma maneira, simulando ou exercitando essa nossa capacidade de olhar a nossa vida como parte da natureza, sem querer controlar. E aí, de repente, a nossa atenção se desvia dali e vai em outro lugar. Sim. Isso também é uma oportunidade da gente reconhecer a nossa natureza, de uma mente que fica vagueando. E não é uma briga, mais uma vez, é uma aceitação e uma suavidade. Porque
Porque aí a gente traz de novo a nossa atenção para a respiração, sem brigar, sem se achar incapaz, sem se achar, enfim, distraído, e simplesmente reconhecendo a nossa natureza. Então, esse balão de ensaio faz com que a gente vá refinando a nossa capacidade de reconhecer a nossa própria natureza. Então, esse é um exercício que a gente pode cultivar, assim, ao longo do tempo e ampliar essa nossa capacidade de lidar com os fatos da vida que estão fora de controle e que muitas vezes a gente vai contemplar aquilo. Porque a gente não controla nem o pensamento, né? É como o doutor disse, você está ali naquele processo, observando a sua respiração e seu pensamento. Uhum. Aí você traz de volta, daqui a pouquinho sai outra vez, aí você fala assim: ai, não adianta, não consigo, vou parar com isso. Tá, mas se você não persistir, você não vai conseguir nunca. Então, se você parar, você vai olhar para você e falar assim: ah, eu não consigo fazer, né? E se você sabe que é aquele caminho que é para acalmar, silenciar, então você não vai encontrar essa paz nunca. Isso que você narra é muito parecido com o que a gente estava falando há algum tempo atrás, desse movimento externo, né? Da gente não estar fazendo essa auto-observação. Então, é exatamente isso, reforça a ideia de que isso é uma oportunidade da gente estar simulando, ensaiando, treinando o lidar com a nossa própria natureza. Então, quando a mente vai, né, e hoje em dia a gente está tendo muito estímulo para desviar a nossa atenção o tempo todo. Então, esse movimento de trazer de volta com suavidade, sem briga, é exatamente uma forma da gente estar também exercitando isso na nossa vida no dia a dia. Da gente não estar hiperreativo, da gente não ser tomado pelo medo, embora ele exista, ele está aí presente, ele faz parte. Essa capacidade da gente estar o tempo todo atento já foi importante do ponto de vista da própria evolução. Imagina sair da caverna sem a capacidade de você estar com uma vigília extrema se defendendo o tempo todo. Então isso já foi importante. Talvez agora não seja tão importante como naquele momento. E é todo um processo de evolução e de refinamento desse nosso aparato mental. Doutor, falando nesse sentido de sair da caverna, quer dizer, se coloca na posição de sair da caverna, você começa a fazer o exercício que você está dentro da caverna, você vai sair da caverna, tem dinossauro, tem aquelas coisas todas que faz assim, pronto, acabou. Quer dizer, se você passa por um medo, por uma insegurança de sair, mas você sai, você vai à luta, você vai fugindo, você vai. Seria assim, esse o caminho da vida? Sim, e tem uma coisa interessante que existe um refúgio para esse medo. Porque o medo é uma emoção que a gente experimenta agora, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, por algo que não está presente agora. É uma ameaça futura. Então, mais uma vez, citando Montaigne, o homem que teme sofrer, ele já está sofrendo pelo que ele teme. Então, ele já está sofrendo agora por uma ameaça potencialmente futura. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Trazendo a nossa atenção para aquilo que está acontecendo no presente momento. Isso também é uma oportunidade da gente treinar quando a gente medita. Então, eu estou com medo do que vai acontecer lá, mas o que está acontecendo agora? Deixa eu voltar para minha casa, para o meu refúgio no presente. E você volta. E aí você mantém também viva uma espécie de uma inocente curiosidade. O que é isso? Você está olhando ali aquele ambiente, mas com uma curiosidade que, obviamente, num ambiente muito ameaçador, ela serve para, na verdade, te defender. Mas num ambiente desconhecido, como, por exemplo, é a trajetória até a nossa passagem, é um ambiente que a gente nunca foi. Sim. É uma coisa nova, que a gente assume que é ruim.
Mas quando você vê, por exemplo, o relato das experiências de quase morte, o que a gente vê? Existe uma expressão que é o inefável. É tão extasiante que você não tem nem palavra para descrever. Isso se repete, independente da cultura, é observado ao longo das décadas. Pessoas que descrevem esse mesmo aspecto. Então, eu tenho a sensação, eu não experimentei a morte, mas eu tenho a sensação de que quando a gente vai experimentar isso, talvez a gente se surpreenda. A gente teve tanto medo, era disso que a gente estava com medo? Porque a gente assume alguma coisa que, na realidade, a gente nunca experimentou. Né? Uhum. Então, assim, não é um tema simples, não é um tema fácil, mas a gente está tendo a cada segundo a oportunidade de estar desconstruindo e saindo dessa condição de refém. Que isso é que é o que deixa a gente acuado. Né? Exato. Então, essa curiosidade da gente ir momento a momento, curioso e observando, e interessado, e sem uma opinião formada, com uma mente de um estudante, de um principiante, ela ajuda a gente a ir seguindo nessa trajetória. A gente não ouve falar em relato nenhum de experiência de quase morte, de pessoas que tiveram a experiência, ficaram apavoradas de medo e uma coisa horrorosa e voltaram. Muito pelo contrário, a gente ouve sempre falar de uma forma que a pessoa foi e voltou tranquila. E ela passa a dar valores para as coisas mais significantes, né? Exatamente. Isso é um dos aspectos da experiência, né? Existem, depois que isso começou a ser estudado, né? Basicamente na década de 70, quando começou-se a catalogar e criar uma descrição dessa experiência, um dos aspectos é essa transformação, essa mudança da forma como você se relaciona com a morte. Mudou, alguma coisa mudou. Isso já vinha historicamente sendo descrito. Né? O próprio Montaigne, ele morria de medo de morrer. Ele tinha um medo, né, muito intenso dessa questão da morte. Até que ele teve uma experiência de quase morte. Nossa. E isso transformou a vida dele. Né? Mudou a relação dele com a própria vida quando ele teve aquela queda do cavalo, enfim, que ele foi considerado morto. Só que ele não estava morto. E ele, engraçado que no livro dele, Ensaios, ele descreve muitas coisas que estão exatamente ali contidas nessa descrição atual do que é uma experiência de quase morte. Olha. Então, a gente precisa olhar para isso com um olhar curioso, com um olhar de quem tenta aprender para poder sair dessa condição de refém. Né? Sim, com certeza. Eles dizem assim que muitos pesquisadores dizem assim, que a vida tende a se estender cada vez mais, se alongar cada vez mais, devido tanta tecnologia, tanta ciência transformando toda a medicina e trazendo mais conhecimentos. E isso só pode ser uma verdade, porque eu estava conversando esses dias atrás, falando, essa só pode ser a nossa a melhor fase de espírito, de vida, a nossa melhor repaginação, né? Por quê? Porque não tinha antibiótico, não tinha analgésico. As pessoas morriam de uma coisinha boba que você falava assim, gente, se fosse hoje, curava com isso. E tudo que se usava era sangrar, né? Ah, vai sangrar, tá? Você assiste esses filmes mais antigos, filmes das cruzadas, você fala, meu Deus do céu. Então, quer dizer, olha como isso já se prolongou, né?
E conta na história que Moisés viveu 120 anos. Aí você fala assim, como que ele viveu 120 anos? Eu penso que a conta devia ser diferente, porque como você fazia uma outra contagem, né, de tempo, então o que é o tempo na nossa vida hoje? O nosso tempo é contado, eu acho que mais pela nossa respiração do que pelos anos de vida. Legal isso. De fato, as coisas têm melhorado muito do ponto de vista das agressões, né? Então, o século XIX ele teve uma marca que foi o século da higiene, né? Medidas de higiene deram um grande salto em termos de melhora de qualidade de vida e tempo de vida. O século XX ficou sendo conhecido como o século da biomedicina. Antibiótico, vacina, cirurgias, intervenções, isso deu um salto. E esse século XXI, provavelmente ele vai ter uma importância muito grande como o século do comportamento. Por quê? 90% daquilo que a gente tem hoje em termos de agravo à nossa saúde está relacionado ao nosso estilo de vida. Então, um estilo de vida mais saudável vai proteger a nossa saúde e nos dar tempo exatamente para essa reflexão. Para que viver mais? Viver mais para a gente fazer essa busca, fazer essa investigação, reconhecer esse universo. A gente mora no Rio de Janeiro. Nós estamos no mês de maio. Uma vez eu li um estudo que eles fizeram com os bastonetes, né, dos olhos, em que é o bastonete que recebe a luz. Né? E fizeram uma análise, eu não me lembro quais eram as cidades que eles compararam, mas foram várias cidades no mundo para buscar qual era o céu mais azul. Qual é o céu mais azul que tem por aí? E foi incrível, porque nesse estudo, pelo menos, falava que o lugar que tinha um céu mais azul era o Rio de Janeiro. Olha que bacana! E aí eu pergunto assim, quantos de nós hoje pararam para olhar esse céu azul? O céu estava um azul assim incrível, não é? Essa capacidade da gente desfrutar aquilo que a gente dispõe no nosso dia a dia vai preencher a nossa vida de forma que quando a gente chegar no final, a gente não vai ficar com essa angústia de não ter vivido, nessa angústia de querer viver mais, nessa agonia. É Né? verdade. Então, essa capacidade da gente preencher o tempo, reconhecendo o milagre que é cada um desses segundos da nossa vida, é importante. E isso que você falou, o tempo, ele vai depender da maneira como a gente vai ocupar esse tempo. Né? Realmente, essa sobrevida média ela vem aumentando. A gente já discutia o aspecto do tempo de vida, do lifespan. Depois a gente está mais agora discutindo o health span, ou o quão saudável a gente está ao longo desse tempo de vida. Mas eu acho que a gente vai ter que caminhar para uma discussão que é o happy span, que é o quão preenchido, o quão com propósito, o quão feliz a gente está ao longo dessa nossa trajetória. Porque pior do que a morte é você ter uma condição de vida que pode ser pior do que a morte. Então, Sim. essa mudança, né, essa capacidade de a gente reconhecer isso e de sair dessa condição sofrida do medo, porque no limite a pessoa pode ter tanto medo da morte que acabe com a própria vida. Né? Exatamente. Então, esse tempo vem aumentando, mas eu acho que só faz sentido esse tempo aumentar se a gente fizer bom uso desse tempo. Com certeza, porque são hábitos que precisam ser mudados. Né? A gente vê que a própria pandemia fez com que mercados não, shoppings, né, fossem fechados, restaurantes, e todo mundo sobreviveu sem isso, né? E voltou a funcionar, mas a sensação é que aquilo não é o único lugar que você pode ir. Então começou-se buscar a natureza, começou-se buscar outras situações, outros meios de divertimento, de passeio, e na verdade não são mais saudáveis.
Eu acho que embora a gente esteja vivendo um drama sem precedentes, né, na nossa história, agora recente, ele também tem uma dimensão de oportunidade. A gente está reconhecendo isso. Realmente a gente vive tempos de uma sociedade do espetáculo, de um consumo desenfreado, de uma ameaça ambiental, de tudo isso está acontecendo. E, de repente, pá, vem uma pandemia e coloca em xeque toda a maneira que a gente está funcionando e exige uma modificação, não é? Da gente se reconhecer o próximo, a importância do próximo. Se o mundo todo não for vacinado, não vai adiantar as grandes potências estarem vacinadas, porque a gente vai continuar vivendo uma ameaça. É hora da gente se reconhecer como semelhantes e como próximos e oferecer condições para todos. Senão, a gente não vai ter como fugir. Não existe como fugir. Não é? Com certeza. Então, isso tudo gera uma reflexão e também uma oportunidade da gente estar redesenhando as coisas. Uma forma de buscar viver a paz interior, né? Exato. Como nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, eu convido você a trazer uma mensagem de paz interior para os nossos telespectadores. Eu diria o seguinte: reconheça o medo, né? Se aproxime do medo. Às vezes, do lado do medo tem um pote de ouro, tem um tesouro ali. Quando a gente começa a entender tudo que está em jogo, fica mais fácil da gente lidar com isso. Não adianta a gente fugir do medo, né? Como se fugisse da própria sombra. Ela vai estar sempre do nosso lado. Então, esse exercício de se aproximar daquilo que nos ameaça, do ponto de vista das nossas interpretações, isso vai ser um bom ponto de partida para a gente, ao reconhecer, ao lidar de melhor maneira, sair dessa condição de refém. Doutor, muito obrigado pela sua presença em nosso programa mais uma vez. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui e dividir essa alegria com nossos telespectadores. Obrigado, Iraci. Eu que agradeço pela oportunidade. Muita paz. Obrigada.